From the Conference Center in Salt Lake Diretamente City, do Centro de Utah. Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we Irmãos welcome e irmãs, you most sejam muito warmly bem-vindos to the Saturday morning à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. we gratefully acknowledge Expressamos nossa gratidão aos membros e amigos que estão assistindo à conferência ao redor do mundo, onde quer que estejam. President Russell M. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, asked me to conduct. pediu-me que eu dirigisse esta sessão. We are pleased to again Estamos felizes por estarmos reunidos novamente no centro de conferências. No entanto, com o número reduzido de pessoas devido às restrições associadas à Covid-19. we acknowledge the general Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência, recognize the e aqueles, em menor número, que estão sentados ao púlpito. literally acknowledge Reconhecemos com gratidão o serviço do Elder Dean M. Davis, nosso amigo e companheiro, que faleceu no dia 31 de agosto Elder de David, 2021. remarkable man, O Elder Davis foi um homem extraordinário que serviu 9 anos no bispado presidente e, mais recentemente, servia como 70 à autoridade geral. extend our heartfelt Expressamos nosso amor e nossas sinceras condolências à irmã Darla Davis e a seus filhos e netos. the music for this session A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilbur e Ryan Murphy, com Andrew Answorth peoples at the organ. e Jessica Peoples ao órgão. Reduced number of choir members Como devem ter notado, reduzimos o número de membros do coro a fim de que houvesse o distanciamento social adequado. Medidas de prevenção à Covid-19 também foram seguidas durante os ensaios. Todos os participantes foram totalmente vacinados contra a Covid-19 e foram testados recentemente para garantir que não estivessem infectados pelo vírus. O coro deu início a essa sessão cantando Tudo que habita sobre os céus. E agora cantará Vinde, ó filhos do Senhor. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Jeremy R. Yagi, dos 70. Em seguida, o coro cantará Só por em ti, Jesus pensar. Let us sing with one accord. Let us praise
Heavenly Father, Pai we Celestial, come as thy children together. chegamos a Ti como Teus filhos de todo o mundo e agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunirmos. Agradecemos a Ti pelo maravilhoso plano de salvação que criaste para cada um de nós. Agradecemos-te pelo Salvador Jesus Cristo, que permite que nós vençamos nossos pecados, a morte e nossos fardos. Agradecemos a Ti pelo um profeta vivo para nos guiar nesses últimos dias. Pedimos-te, Pai Celestial, que sejamos Tuas mãos para aliviar o sofrimento, para erguer os que estão caídos. Oramos por aqueles que estão sofrendo, para que tenham força e para que nós possamos fortalecê-los e consolá-los. Pedimos-te, Pai Celestial, que abençoe aqueles que falarão hoje para que sejam fortalecidos, sejam edificados e que todos nós regozijamos juntos no Espírito, que Ele possa nos ensinar todas as coisas e trazer todas as coisas para a nossa memória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now be pleased. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Russell M. Nelson. Ele será seguido pelo elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Após as palavras do Elder Holland, ouviremos a irmã Bonnie H. Cordon, que serve como presidente-geral das moças, e o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos. My dear brothers and sisters, Meus welcome queridos to General irmãos e Conference. irmãs, sejam bem-vindos à Conferência Geral. É uma grande alegria estar com vocês. Tenho pensado em vocês quase que incessantemente nos últimos 6 meses. Tenho orado a respeito de vocês e em favor de vocês. Nas últimas semanas, tenho orado fervorosamente para que esta conferência seja um momento de reflexão e de revelação para todos os que buscam essas bênçãos. Estamos muito felizes por falar a vocês do centro de conferências mais uma vez. A maioria dos assentos permanece vazia, mas a presença de alguns membros do coro do tabernáculo já é um progresso maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, onde quer que estejam, a esta conferência que, em sua maior parte, é realizada virtualmente. Ainda estamos enfrentando os danos causados pela Covid-19 e por suas variantes. Agradecemos por seguirem nosso conselho e as orientações dos especialistas médicos e das autoridades governamentais de sua própria região. Reunimos-nos a cada conferência geral conforme orientados pelo Senhor. O formato da conferência geral tem mudado ao longo dos anos. Quando eu era mais jovem, a conferência durava 3 ou 4 dias. Posteriormente, a conferência foi reduzida para 2 dias. Todas as mensagens, no passado e atualmente, são o resultado de orações sinceras e de muita preparação espiritual. As autoridades gerais e os líderes gerais da igreja, que falarão na conferência, concentrarão sua mensagem em nosso Salvador Jesus Cristo, em sua misericórdia e em seu infinito poder redentor. Nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento de nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana, individualmente. Imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos escolhessem seguir a Jesus Cristo e dar ouvidos a seus ensinamentos. Assim sendo, convido-os a buscar estas 3 coisas durante esta conferência: a verdade pura, a doutrina pura de Cristo e a revelação pura. Ao contrário do que alguns pensam, realmente existe o que chamamos de o certo e o errado. Realmente existe uma verdade absoluta, uma verdade eterna. Uma das pragas de nossos dias é que poucas pessoas sabem onde buscar a verdade. Posso garantir-lhes que o que vocês ouvirão hoje e amanhã constitui a verdade pura. A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. A doutrina de Cristo nos ajuda a encontrar o caminho do convênio e a permanecer nele. Permanecer nesse caminho estreito, porém bem definido, vai nos qualificar para que um dia recebamos tudo o que Deus possui. Nada pode ter mais valor do que tudo o que nosso Pai possui. Por fim, a revelação pura para as perguntas em seu coração fará com que esta conferência seja recompensadora e inesquecível. Se ainda não buscaram o ministério do Espírito Santo para ajudá-los a ouvir o que o Senhor deseja que vocês ouçam no decorrer destes 2 dias, eu os convido a fazê-lo agora. Façam com que esta conferência seja um momento de se banquetear com as mensagens do Senhor por meio de seus servos.
Aprendam a colocá-las em prática em sua vida. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos o seu povo do convênio. O Senhor declarou que apressaria a sua obra a seu tempo, e Ele o faz em um ritmo cada vez mais acelerado. Somos privilegiados por participar de sua santa obra. Invoco uma bênção sobre todos os que estão buscando mais luz, mais conhecimento e mais verdade. Expresso o meu amor por cada um de vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, President Nelson. Muito obrigado, We love and presidente sustain. Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa a esta conferência. As Escrituras narram a história de um jovem rico que correu até Jesus, ajoelhou-se a seus pés e, com nítida sinceridade, perguntou ao mestre: "Que farei para herdar a vida eterna?" Após apontar uma extensa lista de mandamentos que esse rapaz havia guardado de maneira fiel, Jesus disse a ele que vendesse seus pertences, desse o valor obtido aos pobres, tomasse sua cruz e o seguisse. A ousadia dessa diretriz fez com que o jovem rico, a despeito de suas sandálias caras, ficasse sem chão e se retirasse de maneira triste, pois, como lemos nas Escrituras, ele possuía muitas propriedades. Evidentemente, esse é um importante relato de advertência a respeito do uso das riquezas e das necessidades dos pobres. Porém, em última análise, é uma história de devoção total e sem reserva à responsabilidade divina. Tendo riquezas ou não, devemos nos achegar a Cristo com o mesmo comprometimento resoluto a seu evangelho, algo que era esperado daquele rapaz. Usando o linguajar dos jovens de hoje, devemos afirmar que estamos dentro. Em sua prosa tipicamente memorável, C.S. Lewis imagina o Senhor nos dizendo algo do tipo: "Não quero o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou o seu trabalho, tanto quanto quero você. Essa árvore que você está podando, não quero cortar um ramo aqui, outro ali. Quero abater tudo. E aquele dente, não quero raspá-lo, revesti-lo ou obturá-lo. Quero arrancá-lo. Na verdade, quero que você me entregue todo o seu ser natural e dar-lhe-ei um novo ser. Na verdade, dar-lhe-ei de mim mesmo. Minha vontade se tornará sua vontade." Bem, todos os que falarão a nós nesta conferência geral dirão, de uma forma ou de outra, o que Cristo disse àquele homem rico: "Aproxime-se de seu Salvador. Achegue-se completa e sinceramente. Tome sua cruz, por mais pesada que seja, e siga-o." Eles dirão todas essas coisas, sabendo que no reino de Deus não pode haver esforços parciais ou desistências. Aqueles que solicitaram permissão para sepultar um parente falecido, ou pelo menos dizer adeus a outros membros da família, a resposta de Jesus foi firme e inconfundível. "Deixe que outros o façam", disse ele. "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Quando nos é pedido que façamos as coisas difíceis, mesmo coisas contrárias aos desejos de nosso coração, lembrem-se de que a lealdade que prometemos à causa de Cristo deve ser a suprema devoção de nossa vida. Embora Isaías nos assegure que essa causa está disponível sem dinheiro e sem preço, e é verdade, devemos estar preparados, usando as palavras de T.S. Eliot, para que isso nos custe nada mais, nada menos do que tudo o que temos. É claro que todos temos certos hábitos, falhas ou circunstâncias pessoais
que poderiam nos impedir de ter uma completa imersão espiritual nesta obra. Porém, Deus é nosso Pai e Ele é incrivelmente bom em perdoar os pecados que abandonamos e em se esquecer deles, talvez pela prática que adquiriu ao fazer isso tantas vezes por nós. De qualquer modo, a ajuda divina para cada um de nós, sempre que desejarmos mudar nosso comportamento. Deus mudou o coração de Saul em outro. Ezequiel ordenou todas as pessoas da antiga Israel a rejeitar seu passado e a fazer-lhes um coração novo e um espírito novo. Alma proclamou que uma grande transformação expandiria a alma. E o próprio Jesus ensinou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A possibilidade de mudar e de viver de maneira mais elevada, claramente, sempre foi uma das dádivas de Deus para aqueles que a buscam. Amigos, no presente momento, encontramos todos os tipos de divisão e subdivisão, conjuntos e subconjuntos, tribos digitais e identidades políticas, com hostilidade mais que necessária acontecendo. Não deveríamos nos perguntar se, usando as palavras do presidente Nelson, não devemos buscar uma vida de modo mais elevado e mais sagrado? Assim sendo, faremos bem nos lembrar daquela impressionante época no livro de Mórmon, em que as pessoas fizeram essa mesma pergunta e a responderam de maneira tão assertiva. E aconteceu que não havia contendas entre todo o povo em toda a terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem qualquer espécie de lascívia, e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas. Mas eram um, os filhos de Cristo, e herdeiros do reino de Deus. E quão abençoados eram eles. Bem, qual é a chave para essa súbita mudança em direção a uma vida de satisfação e felicidade? Ela se encontra em uma frase específica desses versículos. O amor a Deus existia no coração do povo. Quando o amor a Deus determina o tom de nossa própria vida, do relacionamento que temos uns com os outros e, finalmente, de nosso sentimento por toda a humanidade, antigas diferenças, rótulos limitadores e divisões imaginárias começam a desaparecer e a paz aumenta. Foi exatamente isso o que aconteceu em nosso exemplo do livro de Mórmon. Não havia mais lamanitas, jacobitas, josefitas ou zoramitas. Não havia nenhuma espécie de itas. O povo havia adotado apenas uma nova identidade mais sublime. Conforme lemos, todos eram conhecidos como os filhos de Cristo. É evidente que estamos falando a respeito do primeiro grande mandamento dado à família humana. Amar a Deus completamente, sem reserva e com toda nossa devoção, ou seja, de todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse amor a Deus é o primeiro grande mandamento no universo. Mas a primeira grande verdade no universo é que Deus nos ama exatamente dessa maneira. Completamente, sem reserva e com toda a devoção de todo o seu coração, poder, mente e força. E quando essas forças majestosas de seu coração e de nosso coração,
se unem sem restrição, há uma autêntica explosão de poder espiritual e moral. Então, como escreveu Teilhard de Chardin, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. É nesse momento, e somente nesse momento, que poderemos guardar eficazmente o segundo grande mandamento, de modo não superficial ou trivial. Se amarmos a Deus o suficiente para tentarmos ser fiéis a Ele, Ele nos dará a habilidade, a capacidade, a vontade e os meios para amarmos o nosso próximo e a nós mesmos. Talvez, então, poderemos afirmar novamente: não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Irmãos e irmãs, oro para que tenhamos sucesso naquilo em que o jovem rico falhou, que tomemos a cruz de Cristo, por mais árduo que seja, e a despeito da dificuldade e do preço. Testifico que quando nos empenhamos em segui-lo, de um modo ou de outro, o caminho virá por meio de uma coroa de espinhos e uma rígida cruz romana. A despeito de quanta riqueza tivesse nosso jovem rico, ele não era rico o suficiente para comprar uma escapatória de seu encontro com esses símbolos. E nós também não. Pela bênção de recebermos a maior de todas as posses, o dom da vida eterna, o mínimo que é pedido de nós é que continuemos a seguir o sumo sacerdote da fé que professamos, nossa estrela da alva, nosso advogado e rei. Testifico, como o desconhecido Amaleque da antiguidade, que cada um de nós deve ofertar-lhe toda a sua alma como dádiva. A respeito desta constante e inabalável devoção, cantamos: Louvai o monte, sobre ele estou, um refúgio de amor. Dar-te-ei meu coração, e com ele meu fervor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Recentemente, recebi uma carta de uma moça inquisitiva. Ela escreveu: "Eu me sinto estagnada. Não tenho certeza de quem sou, mas sinto que estou aqui para algo grandioso." Vocês já se sentiram dessa maneira? E se questionaram se o Pai Celestial sabe quem vocês são e se Ele precisa de vocês? Meus queridos jovens, e testifico a todos que a resposta é sim. O Senhor tem um plano para você. Ele preparou vocês para esta época, hoje, para que sejam uma força e uma potência para o bem em sua obra poderosa. Precisamos de vocês. Simplesmente não será tão grandioso sem vocês. Em circunstâncias sagradas, nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, lembrou-me de duas verdades simples que são essenciais para o grandioso e glorioso trabalho de vocês. Eu estava sentada no sofá com meu marido quando nosso profeta puxou sua cadeira para mais perto, quase encostando seus joelhos nos nossos, e olhou para mim com seus penetrantes olhos azuis. Eu não tinha certeza se meu coração estava disparado ou se tinha parado completamente quando ele me chamou para servir como presidente-geral das moças. Ele fez uma pergunta que ainda toca meu coração. Bonnie, qual é a coisa mais importante que os jovens precisam saber? Ponderei por um momento e disse: eles precisam saber quem são.
Sim, exclamou ele. E eles precisam conhecer seu propósito. Você é um filho querido e amado do Pai Celestial. Ele o ama com tamanha perfeição que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para expiar por você e por mim. O amor que o Salvador tem por nós nunca falha, mesmo quando nós falhamos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembrem-se que esse amor pode ajudá-los a rejeitar a confusão do mundo, que tenta enfraquecer a confiança que vocês têm em sua identidade divina e impedir que vejam seu potencial. Numa recente conferência FSY, conheci duas moças que passavam por dificuldades. Ambas mencionaram que haviam se voltado à sua bênção patriarcal para redescobrir o amor do Senhor e sua orientação para a vida delas pessoalmente. Encontrem sua bênção patriarcal. Soprem a poeira se precisarem, mas a estudem com frequência. Se vocês não tiverem uma bênção patriarcal, recebam a sua logo. Não demorem para descobrir o que o Senhor deseja lhes dizer agora sobre quem são. A segunda verdade que o presidente Nelson nos disse naquele dia foi sobre conhecermos nosso propósito. Esse é nosso grandioso e nobre encargo. Há muitos anos, meu filho Tanner tinha uns 5 anos de idade quando participou de seu primeiro jogo de futebol. Ele estava entusiasmado. Assim que chegamos ao jogo, percebemos que a trave do campo em que seu time estava jogando tinha um tamanho oficial. Não era uma mini trave, mas uma trave enorme que parecia grande demais para crianças de 5 anos. O jogo tomou proporções surreais quando vi Tanner assumir a posição do goleiro. Eu fiquei tão surpresa. Ele realmente entendia seu propósito em guardar a rede? Ouviu-se o apito e ficamos tão envolvidos no jogo que esquecemos do Tanner. De repente, um dos jogadores da equipe adversária pegou a bola e driblou rapidamente em direção a ele. Olhei para meu filho para me certificar de que ele estava pronto para se manter firme na defesa do gol. Vi algo que não esperava. Em algum momento do jogo, Tanner se distraiu e começou a passar o braço esquerdo por buracos da rede. Depois, ele fez o mesmo com o braço direito. Em seguida, foi o pé esquerdo. Por fim, o pé direito. Tanner estava totalmente preso na rede. Ele havia esquecido seu propósito e o que lhe foi confiado fazer. Embora a carreira de Tanner no futebol não tenha durado muito tempo, nunca vou esquecer a lição que ele me ensinou naquele dia. Todos nós nos distraímos ocasionalmente do propósito de estarmos aqui e desviamos nossa energia para algum lugar. Uma das armas mais poderosas de Satanás é nos distrair com boas e ótimas causas, as quais, em tempos de necessidade, podem nos cegar e nos desligar da melhor causa, o verdadeiro trabalho para o qual fomos chamados ao virmos a este mundo. Nosso propósito eterno é nos achegar a Cristo e nos unir ativamente a Ele em seu grande trabalho. É tão simples quanto fazer o que o presidente Nelson ensinou. Sempre que fazemos algo para ajudar alguém a fazer e a cumprir seus convênios com Deus, estamos ajudando a coligar Israel. E quando fazemos seu trabalho ao lado dele, passamos a conhecê-lo e amá-lo mais. Procuramos continuamente achegar-nos ao Salvador por meio da fé. Estimamos buscar o arrependimento e guardamos os mandamentos. Ao nos ligar a Ele por meio de convênios e ordenanças, nossa vida é preenchida com mais confiança, proteção e profunda e duradoura alegria. Ao nos achegarmos a Ele, vemos as outras pessoas através de seus olhos. Acheguem-se a Cristo. Acheguem-se agora, mas não o façam sozinhos. O Evangelho de Jesus Cristo não é somente bom. Ele é essencial para todas as pessoas. Não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Precisamos de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo. Lembrem-se, a melhor maneira de melhorarem o mundo é preparando-o para Cristo, convidando as pessoas a segui-lo. Há uma história no livro de Mórmon que fala com poder que o Salvador ressuscitado passou algum tempo com os nefitas. Vocês conseguem imaginar como deve ter sido? Quando Cristo anunciou que deveria retornar ao Pai,
Ele olhou novamente para a multidão que o cercava. Ao ver lágrimas nos olhos do povo, ele soube que o coração deles ansiava para que ele permanecesse. Cristo perguntou: Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu os curarei. Com grande compaixão, ele não definiu limites e chamou todas as pessoas que estivessem aflitas de algum modo. Amo o fato de que nada é muito grande ou muito pequeno para Jesus Cristo curar. Ele conhece nossas dores e roga que levemos a Ele os ansiosos e deprimidos, os cansados, os orgulhosos e os incompreendidos, os solitários ou as pessoas que estejam aflitas de algum modo. E toda a multidão adiantou-se e ele curou a todos. E tanto os que haviam sido curados como os que eram sãos prostraram-se aos seus pés e adoraram-no. Sempre que leio isso, pergunto a mim mesma: quem vou levar a Cristo? Quem vocês vão levar? Podemos olhar novamente, assim como Jesus fez, para termos certeza de que ninguém foi esquecido e que todos sejam convidados a conhecê-lo? Permitam que eu compartilhe um exemplo de como isso pode ser simples. Minha amiga Peyton, de 15 anos de idade, tinha uma meta de ler 5 versículos das Escrituras durante o jejum todos os dias, mas ela não o fazia sozinha. Ao olhar novamente, Peyton convidou seus pais e irmãos, até mesmo seu irmão de 5 anos. Esse ato aparentemente pequeno é o que Cristo estava ensinando quando ele convidou: trazei-os aqui. O Senhor ainda faz esse convite a nós nos dias de hoje. Moças e rapazes, comecem agora em sua própria casa. Espero que orem e perguntem ao Pai Celestial como vocês podem apoiar seus pais à medida que eles continuam a chegar-se a Cristo. Eles precisam de vocês assim como vocês precisam deles. Em seguida, orem novamente para seus irmãos, amigos e vizinhos. Quem vocês vão levar a Cristo? Nosso Salvador declarou: Eis que eu sou a luz. Eu dei-vos o exemplo. Sentiremos o amor e a paz do Salvador ao nos unirmos a Ele para salvar a família de Deus, pois Ele prometeu: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que época gloriosa para se estar engajado na causa de Cristo. Sim, vocês estão aqui para algo grandioso. Presto testemunho do que o presidente Nelson disse. O Senhor precisa de vocês para mudar o mundo. Ao assentarem e seguirem a vontade dele para a sua vida, vocês perceberão que estão realizando o impossível. Testifico firmemente que o Senhor sabe quem vocês são e Ele ama vocês. Juntos ajudaremos a cumprir seu propósito até o grande dia em que o próprio Cristo retornará a esta terra e chamará cada um de nós a chegar-se a Ele. Vamos nos reunir com alegria, pois somos aqueles que se achegam a Cristo e não nos achegamos a Ele sozinhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos princípios mais relevantes ensinados pelo Salvador durante seu ministério terreno foi tratar as pessoas com compaixão. Vamos considerar esse princípio e sua aplicação prática, levando em conta o relato da visita de Jesus à casa de Simão, o fariseu. O Evangelho de Lucas relata que certa mulher, considerada pecadora, entrou na casa de Simão enquanto Jesus estava lá. Em humilde contrição, aquela mulher se aproximou de Jesus, lavou seus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos e em seguida os beijou e os ungiu com um unguento especial. O orgulhoso anfitrião, que se considerava moralmente superior àquela mulher, falava consigo mesmo em tom de censura e arrogância. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. A atitude de superioridade do fariseu o levou a julgar injustamente tanto Jesus como aquela mulher. Porém, em sua onisciência e conhecendo a mente de Simão, o Salvador, em sua sabedoria,
contestou a atitude condescendente do fariseu, assim como o admoestou quanto à sua falta de cortesia ao receber um convidado especial como o Salvador em sua casa. Na realidade, a reprimenda tão direta de Jesus ao fariseu serviu como testemunho de que Jesus, de fato, possuía o dom da profecia e que aquela mulher, com um coração humilde e contrito, estava arrependida e havia sido perdoada de seus pecados. Como tantos outros acontecimentos ocorridos durante o ministério de Jesus na Terra, esse relato demonstra mais uma vez que o Salvador agia compassivamente, sem distinção, com todos aqueles que se achegavam a ele, especialmente com os que necessitavam de sua ajuda. A contrição e o amor reverente demonstrados a Jesus por aquela mulher eram uma evidência de seu arrependimento sincero e desejo de receber a remissão de seus pecados. Contudo, o complexo de superioridade de Simão, aliado à dureza de seu coração, impediu-o de demonstrar empatia por aquela alma arrependida. Além disso, Simão se referiu ao Salvador do mundo com indiferença e menosprezo. Sua atitude expressou que seu modo de vida nada mais era do que uma restrita e vazia observância de regras e uma externalização de suas convicções por meio de enaltecimento pessoal e falsa santidade. A ministração complacente e personalizada de Jesus nesse episódio demonstra o modelo perfeito de como devemos interagir com o nosso próximo. As Escrituras contêm inúmeros exemplos de como o Salvador, movido por sua profunda e eterna compaixão, relacionava-se com as pessoas naquela época. Ele ajudava aqueles que sofriam e andavam fatigados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Ele estendia sua misericordiosa mão aos que necessitavam de alívio de seus fardos, tanto físicos como espirituais. A atitude compassiva de Jesus tem sua raiz na caridade, ou seja, seu puro e perfeito amor, que é a essência de seu sacrifício expiatório. Compaixão é uma característica fundamental dos que buscam santificação, e essa característica divina se entrelaça com outros atributos cristãos, tais como chorar com os que choram, demonstrar empatia, misericórdia e bondade. A expressão da compaixão por outras pessoas é, na realidade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo e uma evidência marcante de nossa proximidade espiritual e emocional ao Salvador. Além disso, a expressão de compaixão por outras pessoas sinaliza o nível de influência que ele exerce em nosso modo de ser, demonstrando a grandeza de nosso espírito. É importante notar que as ações compassivas do Salvador não eram manifestações ocasionais e legisladas, que tinham como base uma lista de tarefas a serem cumpridas. Eram expressões cotidianas da realidade de seu puro amor a Deus e aos filhos dele, assim como seu desejo constante de ajudá-los. Jesus era capaz de identificar as necessidades dos indivíduos, mesmo a longa distância. Por isso, não é de se estranhar que, imediatamente após ter curado o servo de um certo centurião, Jesus tenha viajado de Cafarnaum a uma pequena cidade chamada Naim. Foi naquele local que Jesus realizou um dos milagres mais ternos de seu ministério terreno, ao ordenar a um jovem morto, filho único de uma mãe viúva, que se levantasse e vivesse. Jesus percebeu não apenas o sofrimento intenso daquela pobre mãe, mas também as circunstâncias difíceis em que ela vivia e moveu-se de íntima compaixão por ela. Assim como a mulher pecadora e a viúva de Naim, há muitas pessoas em nosso círculo de influência que estão buscando consolo, atenção, inclusão ou qualquer outra ajuda que possamos lhes oferecer. Todos podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor e agir compassivamente em favor daqueles que precisam de auxílio, assim como Jesus fazia. Conheço uma menina que nasceu com lábio leporino e fenda palatina muito graves.
Ela precisou realizar a primeira de uma série de cirurgias em seu segundo dia de vida. Movidos por uma genuína compaixão, essa menina e seus pais buscam estender apoio, esclarecimento e ajuda emocional a outras pessoas que enfrentam essa complexa realidade. Eles me escreveram uma carta recentemente e relataram o seguinte: por causa do desafio de nossa filha, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que precisavam de consolo, apoio e incentivo. Há pouco tempo, nossa filha, que hoje tem 11 anos de idade, conversou com os pais de um bebê que tem o mesmo desafio. Durante essa conversa, ela retirou momentaneamente a máscara que estava usando devido à pandemia para que os pais percebessem que há esperança, embora aquele bebê ainda tenha um longo caminho a percorrer nos próximos anos para resolver o problema. Nós nos sentimos muito agradecidos pela oportunidade de estender nossa empatia àqueles que sofrem, pois o Salvador faz o mesmo conosco. Sentimos que a nossa dor é amenizada cada vez que aliviamos a dor de alguém. Meus queridos amigos, ao nos esforçarmos com real intenção para incorporar atitudes compassivas em nosso modo de ser, conforme exemplificado pelo Salvador, nós nos tornaremos mais sensíveis às necessidades das pessoas. Com essa sensibilidade mais apurada, sentimentos de genuíno interesse e amor permearão todas as nossas ações. O Senhor reconhecerá nossos esforços e certamente seremos abençoados com oportunidades para sermos instrumentos em suas mãos, abrandando corações e trazendo alívio àqueles cujas mãos pendem. A admoestação de Jesus a Simão, o fariseu, também deixou claro que jamais devemos julgar nosso próximo de modo severo e cruel, pois todos carecemos da compreensão e da misericórdia de nosso amoroso Pai Celestial em relação às nossas imperfeições. Não foi exatamente isso que o Salvador ensinou em outra ocasião, quando disse: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?" Precisamos considerar que não é tão simples entender todas as circunstâncias que envolvem a atitude ou a reação de uma pessoa. As aparências podem ser enganosas e muitas vezes não constituem uma medida correta do comportamento de alguém. Ao contrário de vocês e de mim, Cristo é capaz de ver com clareza todas as facetas de uma determinada situação. Mesmo conhecendo todas as nossas debilidades, como Ele as conhece, o Salvador não nos condena precipitadamente, porém continua a trabalhar conosco compassivamente ao longo do tempo, ajudando-nos a remover a trave de nosso olho. Jesus sempre olha para o coração e não para a aparência. Ele mesmo declarou em certa ocasião: "Não julgueis segundo a aparência." Considerem os sábios conselhos do Salvador aos 12 discípulos nefitas quanto a essa questão. "E sabei vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito." Nesse contexto, o Senhor vincula o julgamento àqueles que injustamente tomam sobre si o ato de julgar as supostas falhas de outras pessoas. A fim de nos qualificarmos para realizar julgamentos justos, precisamos nos esforçar para nos tornarmos como o Salvador e olhar as imperfeições dos indivíduos sob o mesmo olhar compassivo dele. Considerando que ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar a perfeição, talvez o melhor seria nos sentarmos aos pés de Jesus e implorarmos misericórdia por nossas próprias imperfeições, assim como fez aquela mulher arrependida na casa do fariseu. Além disso, não devemos gastar tanto tempo nos preocupando demasiadamente com as imperfeições dos outros. Meus irmãos e irmãs,
Testifico que, ao nos empenharmos para incorporar o exemplo compassivo do Salvador em nossa vida, nossa capacidade de exaltar as virtudes de nosso próximo aumentará, e nosso instinto natural de julgar injustamente e fazer comentários a respeito de suas imperfeições diminuirá. Nossa comunhão com o Salvador amadurecerá, certamente nossa vida se tornará mais doce, nossos sentimentos mais ternos e encontraremos uma fonte inesgotável de felicidade. Seremos conhecidos como pacificadores, cujas palavras são suaves como orvalho nas manhãs de primavera. Oro para que nos tornemos mais longânimos e compreensivos com nossos semelhantes, que a misericórdia e a bondade do Senhor, em perfeita mansidão, abrandem nossa impaciência para com as fraquezas alheias. Esse é o convite do Salvador para nós. Testifico que ele vive. Ele é o modelo perfeito do discipulado misericordioso e paciente. Presto meu testemunho dessas verdades no sagrado nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. The congregation will now join the choir. O coro in e a singing. congregação agora cantarão juntos Trabalhamos Hoje. Após o hino, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os Elders Clark G. Gilbert e Patrício M. Giuffra, dos 70. This is the Saturday morning session Esta é a of the sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. In
Nosso Pai Celestial nos ama profunda e perfeitamente. Em seu amor, Ele criou um plano de redenção e felicidade, para colocar a nosso alcance todas as oportunidades e alegrias que desejamos receber, inclusive tudo o que Ele tem e é. Para esse intento, Ele estava disposto a até mesmo oferecer seu amado Filho Jesus Cristo como nosso Redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um Pai de puro amor, universal a todos, contudo pessoal para cada um. Jesus Cristo compartilha do mesmo amor perfeito do Pai. Quando o Pai elaborou seu grande plano de felicidade, pediu a alguém que agisse como Salvador, a fim de nos redimir, que é parte essencial desse plano. Jesus se apresentou: Eis-me aqui, envia-me. O Salvador nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo, a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Esse amor divino nos concede consolo e confiança abundantes ao orarmos ao Pai em nome de Cristo. Ninguém é um estranho para eles. Não devemos hesitar em buscar a Deus, mesmo quando nos sentimos indignos. Podemos confiar na misericórdia e nos méritos de Jesus Cristo para sermos ouvidos. E se permanecermos no amor de Deus, dependeremos cada vez menos da aprovação de outros para nos guiar. Porque o amor de Deus envolve todos. Alguns dizem que ele é incondicional. E em sua mente podem dar a esse pensamento o significado de que as bênçãos de Deus são incondicionais e que a salvação é incondicional. Não são. Alguns costumam dizer: o Salvador me ama do jeito que sou. E isso certamente é verdade, mas ele não pode levar nenhum de nós para seu reino do jeito que somos, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Nossos pecados precisam ser resolvidos. Os mandamentos de Deus são estritos, porque seu reino e seus cidadãos podem perdurar apenas se rejeitarem consistentemente o mal e escolherem o bem sem exceção. O elder Jeffrey R. Holland comentou: Jesus claramente compreendia o que muitos de nossa cultura moderna parecem esquecer. Há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar pecados, algo que ele tem a capacidade infinita de fazer, e a advertência de não os tolerar, algo que ele nunca fez, nem sequer uma vez. A despeito de nossas imperfeições atuais, ainda podemos ter a esperança de obter um nome e uma posição, um lugar, nesta igreja e no mundo celestial. Após deixar claro que ele não pode tolerar o pecado, nem com ele flerta, o Senhor nos assegura: entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. E tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-é de suas ofensas contra mim. O arrependimento e a graça divina solucionam o dilema. E lembrai-vos também das palavras que Amaleque disse a Sesrom na cidade de Amonia, pois ele disse-lhe que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, que não viria, porém, redimi-los em seus pecados, mas redimi-los de seus pecados. E ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para anunciarem as condições do arrependimento, que conduz ao poder do Redentor para a salvação de suas almas. A maneira do mundo, como sabem, é anticristo, ou qualquer coisa menos Cristo. Nossos dias são uma reprise da história do livro de Mormon, em que figuras carismáticas buscam domínio injusto sobre os outros, celebram a libertinagem sexual e promovem o acúmulo de riquezas
como objetivo de nossa existência. Suas filosofias justificam a prática de alguns pecados, ou até mesmo muitos pecados, mas nenhuma pode oferecer a redenção, que vem apenas por meio do sangue do Cordeiro. Ou melhor que a multidão, qualquer coisa menos Cristo ou qualquer coisa menos o arrependimento pode oferecer, é o clamor de que o pecado não existe, ou, se existe, que ele, na verdade, não traz consequências. Não consigo ver esse argumento ter muito efeito no juízo final. Não temos de tentar o impossível buscando racionalizar nossos pecados. E, por outro lado, não temos de tentar o impossível a fim de apagarmos os efeitos do pecado apenas por nossos méritos. Nossa religião não busca racionalizar, nem busca o perfeccionismo, mas sim a redenção por meio de Jesus Cristo. Por meio de sua expiação, nossos pecados são pregados em sua cruz e somos perdoados e purificados. Sempre me impressionei com o grande amor dos profetas de Deus, assim como também o senti em suas advertências contra o pecado. Eles não são motivados pelo desejo de condenar. Seu verdadeiro desejo reflete o amor de Deus. Na verdade, seu desejo é o amor de Deus. Eles amam aqueles a quem são enviados, sem importar quem ou como sejam. Da mesma maneira que o Senhor, seus servos não desejam que ninguém sofra as dores do pecado e das más escolhas. Alma foi enviado para declarar a mensagem de arrependimento e redenção a um povo desprezível, cujo desejo era perseguir, torturar e até mesmo matar os cristãos, inclusive o próprio Alma. Contudo, ele os amou e ansiou por sua salvação. Após declarar a expiação de Cristo ao povo de Amonia, Alma implorou: E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que des ouvidos a minhas palavras e abandoneis os vossos pecados, para que sejais elevados no último dia e entreis no descanso de Deus. Nas palavras do presidente Russell M. Nelson, é exatamente por nos importarmos profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. O amor do Pai e do Filho contém expectativas. Mais uma vez, citando o presidente Nelson, as leis de Deus são totalmente motivadas por seu infinito amor por nós e seu desejo de que nos tornemos tudo o que podemos nos tornar. Por nos amarem, eles não querem que continuemos exatamente como somos. Por nos amarem, eles desejam que nos arrependamos, pois esse é o caminho para a felicidade. Mas a escolha é individual. Eles honram nosso arbítrio. É preciso que escolhamos amá-los, servir a eles e guardar seus mandamentos. Assim, eles podem mais abundantemente abençoar-nos, assim como nos amar. A principal expectativa que eles têm de nós é que nós também os amemos e amemos uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como João escreveu: Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. A ex-presidente-geral da primária, Joy D. Jones, contou que, quando eram um casal jovem, ela e seu marido foram chamados para visitar e ministrar a uma família que não frequentava a igreja por muitos anos. Ficou imediatamente claro em sua primeira visita que eles não eram bem-vindos. Frustrados depois de várias outras tentativas em vão, e depois de muita oração e ponderação sinceras, o irmão e a irmã Jones receberam em Doutrina e Convênios uma resposta sobre o porquê de seu serviço. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo servi-lo-ás. A irmã Jones disse:
Percebemos que estávamos tentando sinceramente servir àquela família e ao nosso bispo, mas tivemos que nos perguntar se estávamos de fato servindo por amor ao Senhor. Começamos a desejar nossas visitas com aquela querida família por causa de nosso amor pelo Senhor. Estávamos agindo por causa dele. Ele fez com que o fardo deixasse de ser pesado. Após meses conversando na porta, a família permitiu que entrássemos. Com o tempo, começamos a orar e a ter ternas conversas sobre o Evangelho. Desenvolvemos uma amizade duradoura. Estávamos adorando e amando a Deus por meio do amor a seus filhos. Ao reconhecermos que Deus nos ama perfeitamente, podemos nos perguntar: como eu amo a Deus? Ele pode confiar em meu amor assim como confio no dele? Não seria uma aspiração digna viver de modo a que Deus possa nos amar não apenas apesar de nossas falhas, mas também por causa do que estamos nos tornando? Que Ele pudesse dizer a nosso respeito, como disse, por exemplo, sobre Hyrum Smith: eu, o Senhor, amo-o pela integridade do seu coração. Que nos lembremos da doce admoestação de João: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Na verdade, seus mandamentos não são penosos, mas simplesmente o oposto. Eles marcam o caminho da cura, felicidade, paz e alegria. Nosso Pai e nosso Redentor nos abençoaram com mandamentos, e ao obedecermos a seus mandamentos, sentimos seu perfeito amor mais plena e profundamente. Aqui está a solução para nossas incessantes reclamações. Na era de ouro da história do livro de Mormon, após a ministração do Salvador, lemos que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Ao nos esforçarmos para alcançar Sião, lembramos-nos desta promessa em Apocalipse: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Testifico da realidade de nosso Pai Celestial e nosso Redentor Jesus Cristo e de seu amor constante e imortal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu era jovem, eu tinha grandes ambições. Certo dia, após voltar da escola, perguntei: mãe, o que devo ser quando crescer? Um jogador profissional de basquete ou uma estrela do rock? Desprovido desses talentos, infelizmente, não mostrei nenhum sinal de subsequente fama nos esportes ou na música. E apesar de me esforçar muito, minha admissão ao programa acadêmico avançado de minha escola foi negada repetidas vezes. Meus professores finalmente sugeriram que eu simplesmente voltasse a minha atenção à sala de aula comum. Com o tempo, desenvolvi hábitos de estudo que compensaram minhas dificuldades, mas foi apenas durante minha missão no Japão que senti que minhas oportunidades intelectuais e espirituais começavam a surgir. Continuei a trabalhar arduamente, mas pela primeira vez em minha vida, envolvi o Senhor sistematicamente em meu desenvolvimento. E fez toda a diferença. Irmãos e irmãs, nesta igreja, acreditamos no potencial divino de todos os filhos de Deus e em nossa capacidade de nos tornarmos melhores em Cristo. No tempo do Senhor, o mais importante não é onde começamos, mas para onde estamos indo. Para demonstrar esse princípio, usarei um conceito básico de matemática. Por favor, não entrem em pânico ao ouvirem a palavra matemática na conferência geral. Os professores de matemática da BYU Idaho me garantiram que até mesmo os alunos iniciantes compreenderão esse conceito.
Esse conceito começa com a equação de uma reta. A interseção, para os nossos propósitos, é o início da nossa reta. A interseção pode ter um ponto de partida elevado ou baixo. O coeficiente angular da reta pode ser inclinado positiva ou negativamente. Todos temos diferentes interseções na vida. Começamos em lugares diferentes, com diferentes circunstâncias da vida. Alguns nascem com altas interseções, repletos de oportunidades. Outros se deparam com circunstâncias iniciais que são desafiadoras e parecem injustas. Avançamos então em um coeficiente angular de progresso pessoal. Nosso futuro será determinado principalmente por nosso progresso, não por nosso ponto de partida. Jesus Cristo vê o potencial divino, não importa por onde comecemos. Ele o enxerga nos mendigos, nos pecadores e nos enfermos. Ele o enxergava nos pescadores, nos publicanos e até nos zelotes. A despeito de onde seja nosso ponto de partida, Cristo leva em consideração o que fazemos com o que nos é dado. Enquanto o mundo se concentra em nossa interseção, Deus se concentra em nosso coeficiente angular. No cálculo do Senhor, Ele fará tudo o que for possível para nos ajudar a direcionar nosso coeficiente angular para o céu. Esse princípio deveria consolar aqueles que estão passando por dificuldades e conceder uma pausa àqueles que parecem ter todas as vantagens possíveis. Gostaria de começar falando sobre as pessoas que se encontram em dificuldades em seu ponto de partida, incluindo pobreza, falta de acesso à educação e situações familiares difíceis. Outras pessoas têm deficiências físicas, passam por desafios relacionados à saúde emocional ou têm fortes predisposições genéticas. Para as pessoas que se encontram em dificuldades em seu ponto de partida, reconheçam que o Salvador está ciente de nossos desafios. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, para que se lhe enchessem de misericórdia as entranhas, para que soubesse como nos socorrer de acordo com as nossas enfermidades. Gostaria de citar 2 áreas de incentivo para aqueles que se deparam com circunstâncias iniciais difíceis. Em primeiro lugar, voltem sua atenção para onde estão indo, não para onde começaram. Seria errado ignorar essas circunstâncias. Elas são reais e precisam ser abordadas. Mas concentrar-se demais em um ponto de partida difícil pode fazer com que isso os defina e até restrinja sua capacidade de escolher. Há alguns anos, servi com um grupo de jovens de bairros pobres de Boston, Massachusetts, que eram, em grande parte, novos no Evangelho e quanto às expectativas da igreja. Foi tentador confundir minha empatia e minha preocupação pela situação deles com um desejo de rebaixar os padrões de Deus. Acabei percebendo que a maneira mais poderosa de demonstrar meu amor era nunca diminuir minhas expectativas. Usando tudo e todo o conhecimento que eu tinha, concentramo-nos no potencial que eles tinham. E cada um deles começou a elevar seu coeficiente angular. O crescimento deles no Evangelho foi gradual, mas constante. Hoje, eles já serviram missão, estão formados na faculdade, casaram-se no templo e estão levando uma vida pessoal e profissional extraordinária. Em segundo lugar, envolvam o Senhor no processo de elevar seu coeficiente angular. Durante meu serviço como reitor da BYU Pathway Worldwide, lembro-me de participar de um grande devocional em Lima, Peru, no qual o elder Carlos A. Godoy foi o orador. Ao olhar para a congregação, ele parecia perplexo ao observar tantos alunos fiéis, muitos dos quais faziam parte da primeira geração de estudantes universitários de sua família. Talvez refletindo sobre sua própria trajetória, em meio a circunstâncias como essas, o elder Godoy declarou com emoção: "O Senhor vai ajudá-los mais do que vocês podem ajudar a si mesmos." Então, envolvam o Senhor nesse processo. O profeta Nefe ensinou que é pela graça que somos salvos
depois de tudo o que pudermos fazer. Devemos fazer nosso melhor, o que inclui o arrependimento, mas é somente por meio de sua graça que podemos alcançar nosso potencial divino. Por fim, gostaria de compartilhar 2 conselhos para aqueles que se encontram em um ponto de partida elevado. Em primeiro lugar, podemos demonstrar humildade quanto às circunstâncias que não foram criadas por nós mesmos. Conforme citou o ex-reitor da BYU, Rex E. Lee, a seus alunos: todos já bebemos de poços que não cavamos e nos aquecemos em fogueiras que não acendemos. Ele então pediu aos seus alunos que devolvessem o que receberam e reabastecessem os poços educacionais que os antigos pioneiros haviam construído. Falhar em semear novamente os campos plantados por outras pessoas pode ser o equivalente a devolver um talento sem um acréscimo. Segundo lugar, concentrar-nos em um ponto de partida elevado muitas vezes nos aprisiona, fazendo-nos sentir que estamos prosperando quando, na verdade, o nosso coeficiente angular interior parece estar estagnado. O professor de Harvard, Clayton Christensen, ensinou que as pessoas mais bem-sucedidas são as mais humildes, porque elas são confiantes o suficiente para ser corrigidas e aprender com qualquer pessoa. Elder D. Todd Christofferson nos aconselhou a aceitar de bom grado e até mesmo solicitar a correção. Mesmo quando as coisas parecem estar indo bem, devemos buscar oportunidades de melhorar por meio das orações, a despeito de começarmos em circunstâncias favoráveis ou difíceis. Só alcançaremos nosso pleno potencial quando fizermos com que Deus seja nosso companheiro. Recentemente conversei com um educador de destaque nacional que perguntou a respeito do sucesso da BYU Pathway. Ele era inteligente e sua pergunta foi sincera, mas ele claramente desejava obter uma resposta secular. Mostrei a ele nossos programas de retenção e nosso trabalho de mentoria. No entanto, concluí dizendo: todas essas práticas são boas, mas o verdadeiro motivo pelo qual nossos alunos estão progredindo é porque ensinamos a eles seu potencial divino. Já imaginou se durante toda a sua vida lhe dissessem que você não é capaz de ser bem-sucedido? Então pense a respeito do impacto de ser ensinado que você é realmente um filho ou filha de Deus com possibilidade divina. Ele fez uma pausa e então respondeu simplesmente: isso é poderoso. Irmãos e irmãs, um dos milagres desta igreja, a Igreja do Senhor, é que cada um de nós pode se tornar melhor em Cristo. Não conheço nenhuma outra organização que dê a seus membros mais oportunidades de servir, de retribuir, de se arrepender e de se tornar pessoas melhores. A despeito de nos encontrarmos em circunstâncias iniciais difíceis ou espiritualmente favoráveis, que mantenhamos nossa visão e nosso coeficiente angular direcionados para o céu. Ao fazermos isso, Cristo nos conduzirá ao lugar mais elevado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A partir de 1846, milhares de homens, mulheres e crianças pioneiros seguiram para o oeste rumo a Sião. A grande fé que possuíam inspirou sua imensa coragem. Para alguns, essa viagem nunca terminou, pois morreram ao longo do caminho. Outros, enfrentando grandes adversidades, progrediram com fé. Graças a eles, após algumas gerações, minha família desfrutou das bênçãos do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Semelhante ao que certo rapaz passou, de quem falarei posteriormente, eu tinha 14 anos quando comecei a questionar a religião e minha fé. Eu frequentava uma igreja de outra denominação perto de minha casa, mas tinha o desejo de visitar outras igrejas diferentes. Certa tarde, notei 2 rapazes de terno escuro e camisa branca entrando na casa de minha vizinha. Aqueles rapazes pareciam especiais. No dia seguinte, encontrei minha vizinha, Leonor Lopes, e perguntei a ela sobre aqueles 2 homens. Leonor me explicou que eram missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com alegria, ela me disse que sua família tinha sido batizada na igreja 1 ano antes. Ao ver meu interesse, Leonor me convidou para conhecer os missionários e aprender sobre a igreja. 2 dias depois, fui à casa da família Lopes para conhecer os missionários. Eles se apresentaram como Elder John Messerly, de Ogden, Utah, e Elder Christopher Osorio, de Walnut Creek, na Califórnia. Jamais os esquecerei. Como eu tinha apenas 14 anos,
O Elder Mercer insistiu que fôssemos até minha casa para que minha mãe soubesse o que eles estavam me ensinando. Ali, ele geralmente explicou que vieram compartilhar uma mensagem sobre Jesus Cristo e pediram permissão dela para me ensinar. Minha mãe concordou e até se juntou a nós enquanto me ensinavam. Os missionários pediram primeiramente a Leonor que oferecesse uma oração. Isso me tocou profundamente, porque a oração dela não era uma repetição de palavras decoradas, mas uma expressão de seu coração. Senti que ela estava realmente conversando com o Pai Celestial. Os missionários, então, nos ensinaram sobre Jesus Cristo. Mostraram uma gravura dele que me impressionou porque era uma gravura de Cristo ressurreto e vivo. Eles continuaram ensinando-nos como Jesus Cristo estabeleceu sua igreja nos tempos antigos, com ele à frente, acompanhado por 12 apóstolos. Eles nos ensinaram sobre a apostasia, como a verdade e a autoridade de Cristo haviam sido tiradas da terra depois que seus apóstolos morreram. Eles nos contaram sobre um menino de 14 anos chamado José Smith, que no início dos anos 1800 visitou diversas igrejas em busca da verdade. Com o passar do tempo, Joseph ficou ainda mais confuso. Depois de ler na Bíblia que podemos pedir a Deus sabedoria, Joseph, agindo com fé, retirou-se para um bosque a fim de orar e perguntar a qual igreja deveria se filiar. Um dos missionários leu o relato de Joseph sobre o que aconteceu quando ele orou. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, "Este é o meu filho amado, ouve-o." Durante essa lição, o Espírito me confirmou várias verdades. Primeiro, Deus ouve todas as orações sinceras de seus filhos, e o céu está aberto a todos, não apenas para alguns. Segundo, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são 3 seres separados, unidos em seu propósito de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Terceiro, fomos criados à imagem de Deus. Nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo têm um corpo de carne e ossos como nós, mas eles são glorificados e aperfeiçoados, e o Espírito Santo é um personagem de espírito. Quarto, por meio de Joseph Smith, Jesus Cristo restaurou seu Evangelho, a verdade e a verdadeira igreja na terra. A autoridade do sacerdócio conferida aos apóstolos de Cristo há 2000 anos, é a mesma autoridade do sacerdócio conferida a Joseph Smith e Oliver Cowdery por Pedro, Tiago e João. Por fim, aprendemos sobre outro testamento de Jesus Cristo, o Livro de Mórmon. Escrito por profetas antigos, ele fala das pessoas que viveram nas Américas antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Nele aprendemos como conheciam, amavam e adoravam a Cristo, que apareceu para eles como Salvador ressurreto. O Espírito me comoveu profundamente ao saber da declaração do Salvador a eles. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Os missionários nos deram um exemplar do Livro de Mórmon. Lemos e aceitamos o convite encontrado no final do Livro de Mórmon, que dizia, "E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo,
podeis saber a verdade de todas as coisas. Já se passaram quase 45 anos desde que minha mãe e eu conhecemos pela primeira vez a alegria e o poder de ter fé em Cristo. Foi devido à fé em Cristo que a família Lopes compartilhou sua nova religião comigo. Foi devido à fé em Cristo que aqueles 2 missionários deixaram sua casa nos Estados Unidos para encontrar minha mãe e eu. Foi a fé que todos esses queridos amigos tinham que plantou em nós uma semente de mostarda de fé e que depois se tornou uma grande árvore poderosa de bênçãos eternas. Durante esses anos abençoados, conhecemos, tal como o presidente Russell M. Nelson declarou, tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. Permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé no fato de que Ele está disposto a nos orientar. O verdadeiro arrependimento começa com a fé no fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Convido todos a aumentar continuamente nossa fé em Cristo, que mudou a minha vida e a de minha amada mãe, e continua a mudar a vida de todos os que o buscam. Sei que Joseph Smith é o profeta da restauração, que o presidente Nelson é nosso profeta hoje, que Jesus é o Cristo e nosso Redentor, e que o Pai Celestial vive e responde a todas as orações de seus filhos. Testifico dessas verdades no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided this morning. The choir will now favor us with I Will Follow God's Plan. Our concluding speaker for this session will be President Dallin H. Oaks. Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Oaks, o coro encerrará esta reunião cantando Eu sei que vive no Senhor. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Amy A. Wright, segunda conselheira na presidência geral da primária. Joy
Há muitos anos, o elder Mark E. Peterson, do Quórum dos 12 Apóstolos, começou um discurso com o seguinte exemplo hipotético. Kenneth e sua esposa, Lucille, são pessoas boas, honestas e íntegras. No entanto, eles não vão à igreja e sentem que podem viver bem sem ela. Ensinam seus filhos a ser honestos e virtuosos e dizem a si mesmos que isso é praticamente tudo que a igreja faria por eles. E, enfim, insistem que precisam dos fins de semana para a recreação familiar e que ir à igreja, na verdade, os atrapalharia. Hoje, minha mensagem diz respeito a essas pessoas boas e religiosas que pararam de ir à igreja ou de participar dela. Quando digo igreja, incluo sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas. Preocupa-nos ver que a frequência e todas essas instituições têm diminuído significativamente em todo o país. Se deixarmos de valorizar nossas igrejas por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual, e o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para nossas nações. Frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas. Na igreja, somos ensinados a aplicar os princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Ao frequentarmos uma igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. As escrituras dadas por Deus aos cristãos, tanto na Bíblia quanto na revelação moderna, ensinam com clareza a respeito da necessidade de pertencermos a uma igreja. Ambas ensinam que Jesus Cristo organizou uma igreja e decidiu que ele daria continuidade ao seu trabalho. Ele chamou 12 apóstolos e lhes deu autoridade e chaves para dirigi-la. A Bíblia ensina que Cristo é a cabeça da igreja e que seus líderes foram escolhidos para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia, sem dúvida, é clara quanto à origem de uma igreja e a necessidade de pertencermos a ela nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que frequentar as reuniões de uma igreja não as ajuda. Elas dizem, não aprendi nada hoje, ou ninguém foi gentil comigo, ou fui ofendida. Decepções pessoais jamais deveriam nos distanciar da doutrina de Cristo, que nos ensina a servir, não a ser servidos. Com isso em mente, um outro membro descreveu o enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Há vários anos, mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Em resumo, eu vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser ativo e não passivo, de ser uma influência positiva na vida das pessoas. O presidente Spencer W. Kimball ensinou que não vamos às reuniões dominicais para nos divertir, nem mesmo para sermos apenas instruídos. Vamos para adorar o Senhor. É uma responsabilidade individual. Se a reunião para você foi um fracasso, você é o culpado. Ninguém pode adorar o Senhor em seu lugar. Você deve... A frequência à igreja pode abrir nosso coração e santificar nossa alma.
Em uma igreja, não apenas servimos sozinhos ou de acordo com a nossa própria vontade ou conveniência. Geralmente, servimos em conjunto. Ao servirmos, encontramos oportunidades enviadas do céu que nos ajudam a superar o individualismo de nossa época. O serviço orientado pela igreja pode nos ajudar a vencer o egoísmo que atrasa nosso crescimento espiritual. Há outras vantagens importantes a serem mencionadas, mesmo que brevemente. Na igreja, nós nos relacionamos com pessoas maravilhosas que se esforçam para servir a Deus. Isso nos lembra que não estamos sós em nossas atividades religiosas. Todos precisamos de nos relacionar com outras pessoas e esses relacionamentos na igreja estão entre os melhores que podemos vivenciar, tanto para nós quanto para nosso cônjuge e nossos filhos. Pesquisas mostram que a falta desses relacionamentos, especialmente entre filhos e pais fiéis, resulta em uma dificuldade crescente para os pais criarem os filhos em sua religião. Até agora, falei sobre as igrejas de modo geral. Falarei agora a respeito das razões especiais para sermos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Restaurada do Salvador, para frequentarmos e participarmos dela. Certamente afirmamos que as Escrituras antigas e modernas ensinam claramente sobre a origem e a necessidade de haver uma igreja dirigida por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a sua autoridade. Também testificamos que a Igreja Restaurada de Jesus Cristo foi estabelecida para ensinar a plenitude de sua doutrina e oficiar com a autoridade de seu sacerdócio, a fim de que realizemos as ordenanças necessárias para entrarmos no reino de Deus. Os membros que deixam de frequentar a igreja e confiam apenas em sua espiritualidade individual separam a si mesmos destes princípios essenciais do Evangelho, o poder e as bênçãos do sacerdócio, a plenitude da doutrina restaurada e as razões e oportunidades para aplicar esta doutrina. Eles perdem a oportunidade de se qualificar para perpetuar sua família para a eternidade. Outra grande vantagem da Igreja Restaurada é que ela nos ajuda a crescer espiritualmente. Crescimento significa mudar. Em termos espirituais, isso significa arrepender-se e buscar aproximar-se mais do Senhor. Na Igreja Restaurada, temos a doutrina, os procedimentos e ajudantes inspirados que nos auxiliam no arrependimento. O propósito deles, mesmo em conselhos de condição de membro, não é punir, como na decisão de um tribunal. Os conselhos de situação de membro da igreja buscam, de maneira amorosa, ajudar os membros a se qualificar para a misericórdia do perdão que está disponível por meio da expiação de Jesus Cristo. A espiritualidade individual raramente pode proporcionar a motivação e a estrutura para o serviço abnegado oferecido pela Igreja Restaurada. Vemos excelentes exemplos disso nos rapazes, nas moças e nas pessoas mais velhas que deixam de lado os estudos ou aposentadoria para aceitar um chamado missionário. Eles servem como missionários a pessoas desconhecidas, em lugares diferentes, os quais não foram escolhidos por eles. O mesmo acontece com os membros fiéis, que realizam de maneira abnegada o que chamamos de trabalho do templo. Esse serviço não seria possível sem que a igreja o apoiasse, organizasse e dirigisse. A fé religiosa de nossos membros e o serviço prestado por eles na igreja os ensinam a cooperar em projetos para o bem de uma comunidade maior. Esse tipo de experiência e desenvolvimento não acontece no individualismo que é tão predominante nas práticas da sociedade atual. Na organização geográfica de nossas alas, nós nos relacionamos e trabalhamos com pessoas que, de outra forma, não teríamos escolhido.
pessoas que nos ensinam e nos testam, além de nos ajudar a adquirir qualidades espirituais como amor, compaixão, perdão e paciência. Esse relacionamento nos dá a oportunidade de aprender a trabalhar com pessoas de diferentes origens e preferências. Essa vantagem tem ajudado muitos de nossos membros e muitas organizações foram abençoadas por seu serviço. Os santos dos últimos dias são conhecidos por sua capacidade de liderar projetos de serviço e de se unirem para realizá-los. Essa tradição teve início com nossos corajosos pioneiros que colonizaram o vale entre as montanhas do oeste dos Estados Unidos e estabeleceram nossa honrada tradição de cooperação abnegada para o bem comum. A maior parte do trabalho humanitário e de caridade precisa ser realizada à medida que recursos individuais são reunidos e administrados em grande escala. A Igreja Restaurada realiza esse trabalho com seus grandiosos esforços humanitários no mundo todo. Esses esforços incluem distribuir suprimentos educacionais e médicos, alimentar os famintos, cuidar de refugiados, ajudar a reverter os efeitos de vícios e uma centena de outras ações humanitárias. Os membros da Igreja são conhecidos por seus programas do projeto Mãos que Ajudam, em resposta a desastres naturais. O fato de sermos membros da Igreja permite que façamos parte desses esforços de grande escala. Os membros também doam ofertas de jejum para ajudar as pessoas ao seu redor que necessitam de ajuda. Além de sentirem paz e alegria por meio da companhia do Espírito, os membros que frequentam a Igreja desfrutam das bênçãos de se viver o Evangelho, tais como seguir a palavra de sabedoria e alcançar prosperidade material e espiritual, que é prometida às pessoas que vivem a lei do dízimo. Também temos a bênção de receber conselhos de líderes inspirados. Acima de tudo, estão as ordenanças autorizadas do sacerdócio necessárias para a eternidade, inclusive o sacramento que tomamos todos os domingos. A ordenança principal da Igreja Restaurada é o convênio eterno do casamento, que possibilita a perpetuação dos gloriosos relacionamentos familiares. O presidente Russell M. Nelson ensinou esse princípio de uma maneira inesquecível. Não podemos entrar na presença de Deus apenas por desejarmos fazê-lo. Precisamos obedecer às leis nas quais as bênçãos se baseiam. Uma dessas leis é adorar na igreja todos os domingos. Nossa adoração e a aplicação de princípios eternos nos aproximam de Deus e magnificam e aprimoram nossa capacidade de amar. Parley P. Pratt, um dos primeiros apóstolos desta dispensação, descreveu como se sentiu quando o profeta Joseph Smith explicou esses princípios. Senti que Deus era mesmo meu Pai Celestial, que Jesus era meu irmão e que a esposa de meu coração era uma companheira imortal e eterna, um bondoso anjo ministrador, concedido para me consolar e uma coroa de glória para todo o sempre. Em resumo, eu agora poderia amar com o Espírito e também com o entendimento. Ao encerrar meu discurso, lembro a todos que não acreditamos que o bem só possa ser realizado por meio de uma igreja. Independentemente de uma igreja, vemos milhões de pessoas apoiando e realizando inúmeras boas obras. Individualmente, os santos dos últimos dias participam de muitas delas. Vemos essas boas obras como uma manifestação da verdade eterna de que o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. Apesar das boas obras que podem ser realizadas sem uma igreja, a plenitude da doutrina
e suas ordenanças de salvação e exaltação estão disponíveis apenas na Igreja restaurada. Além disso, a frequência à Igreja nos dá a força e o fortalecimento da fé que advém do relacionamento com outros fiéis e da adoração com pessoas que também estão se esforçando para permanecer no caminho do convênio e ser melhores discípulos de Cristo. Oro para que todos sejamos constantes nessas experiências na Igreja ao buscarmos a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, ao baixarmos nossa cabeça hoje, fazemos isso com muito amor e gratidão em nosso coração, por Ti e pela dádiva de Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratas e gratos pela expiação infinita dEle e pela aplicação dessa expiação em nossa vida. Somos gratos, Senhor, pelo sacrifício e pelo privilégio que temos de viver hoje. Oramos para que sejamos ensinados a respeito da pura doutrina de Cristo, para que ela nos influencie e para que a gente pense menos em nós mesmos e mais em Jesus Cristo. Oramos por isso no nome sagrado de nosso amigo mais constante, Jesus Cristo. Amém.
Essa foi a transmissão da sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público da Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Obrigada por se unir a milhões de pessoas no mundo todo e assistir